E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro que eu amo fazer e que eu não poderia deixar de fazer hoje, porque ele é a 10ª edição, o 10º episódio. É o nosso 10º Perrengues na Gringa e sim, eu acabei de acordar, eu nunca apareci aqui com uma cara tão amassada e tão de sono. Estou indo pro Canadá hoje e eu não queria deixar vocês sem o Perrengues na Gringa dessa semana, porque, cara, é o 10º episódio e eu não me preparei, então ele é cheio de surpresas porque eu vou sortear literalmente aqui 2 relatos no e-mail pra ler pra vocês, que não é normalmente o que eu faço, né? Normalmente eu dou pelo menos uma escaneada ali pra ver se é um relato interessante, pra ver mais ou menos o tema e tentar correlacionar os temas, né? Mas assim, hoje vai ser sorteado, hoje vai ser com voz falhando, com cara de sono, mas vamos que vamos. Então, antes de mais nada, por favor, já se inscreve no canal, dá aquele like, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que viaja bastante, pra ele mandar um relatinho aqui pra gente. Você também, se tiver uma história boa, nem precisa ser surreal, mas uma história boa pra gente ler aqui, eu vou ficar muito feliz, vou deixar o e-mail aqui embaixo. E sem mais enrolações, vamos pro primeiro relato. Vou sortear por ordem de tamanho. Vou escolher aqui um relato relativamente grandinho pra entreter a gente. Eu gosto de um storytelling envolvente, entendeu? Kaká, me chamo Aleph, pode expor meu nome. Sou de Brasília e moro na Austrália há 2 anos e pouco. Minha história se passa no Outback da Austrália, em uma cidadezinha bem distante chamada Broome, que fica mais precisamente no estado oeste da Austrália. Para entender o que se passa na pequena cidade, eu vou dar um briefing de como ela é. Construíram resorts 5 estrelas dentro de um parque aborígene. Isso mesmo, você não leu errado. Para contextualizar pra galera, é como se tivessem construído o resort 5 estrelas no Parque Xingu. Enfim, quando soube disso, achei muito bizarro. Eu tô morando na Austrália com visto de férias e trabalho, o famoso Working Holiday Visa, que recentemente o Brasil entrou para a lista de países contemplados com o visto. Mas como nem tudo é perfeito, sem defeitos, para a renovação desse visto precisamos de fazer trabalho em área regional por um determinado tempo para suprir a mão de obra de lugares na PQP que ninguém por livre e espontânea vontade e bom senso moraria. Nossa, eu já tô imaginando os lugares. Enfim, meu destino escolhido foi Broome, pois minha amiga tinha acabado de se mudar pra lá e conseguiu um emprego pra mim. Até então, tudo parecia perfeito e fluindo. Tava transbordando gratidão. Me mudei de Perth pra lá, antes de Perth estava morando em Gold. Então foi minha primeira vez na costa oeste da Austrália, o famoso Western Australia, gente. Tipo, é um lugar extremamente wild, assim, tipo, bem selvagem. Em Perth eu achava tudo lindo, mas quando cheguei em Broome, já sobrevoando, levei um susto. Era um Outback com praia? Como assim? A estrutura da cidade era bem diferente do que eu estava acostumado a ver na Austrália. Tinha esgoto aberto no meio da cidade. Parecia aquelas cidades de filme faroeste, só que de terror. Meu Deus, meu amigo, eu vou até pegar uma água aqui, ó, que minha voz tá falhando. Já volto. Em primeiro lugar, eu acho que eu tô bem curiosa e eu quero ver como que é essa tal de Broome, porque eu já morei na Austrália, eu acho esse país um dos países mais lindos desse planeta. Só que eu não consigo imaginar muito um deserto com praia. Na verdade, já morei num deserto com praia, né? Dubai, no caso. Mas Broome, Austrália, tô imaginando tipo um lugar surreal de lindo. Gente, sério, eu preciso voltar pra Austrália. Esse país, a cor dessa areia, nem é filtro, tá? Eu já fui numa ilha que chama Fraser Island, que tem tipo um encontro das águas do rio, que é esse tom mais pigmentado laranja, dessa água azul do mar deles, e vira tipo uma parada bizarra. Ai, Carol, nada demais. Brasil também tem essas coisas. Eu sei, gente. Não tô comparando, não, tá? As pessoas às vezes confundem o jeito que eu falo as coisas aqui. Tipo, é 880, é Austrália, quero voltar, quer dizer que eu estou... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Dá pra amar o Brasil, achar o Brasil bonito e achar a Austrália bonita também. Enfim. Antes de voltar para o relato do Aleph, eu quero contar para vocês mais ou menos o que é um Outback, né? Porque nem todo mundo é obrigado a saber. Muitas pessoas devem ter ouvido eu falar Outback lendo o relato dele e pensado que é o restaurante. Não, Outback é a maneira como os australianos chamam o interior da Austrália, que é um deserto. Tipo, o interior da Austrália, ele queimou durante milhares e milhares de anos e não foi, tipo, uma queimada intensa. Os próprios povos originários dessa região, eles faziam aquele tipo de... É tipo uma queimada intencional, é um tipo de agricultura que quando você taca fogo, fizeram isso inclusive no Pantanal uns tempos atrás e aí pegou fogo no Pantanal inteiro. É muito comum você jogar fogo no pasto e esse pasto queimar, né? Tipo, rentezinho, pouquinho, né? Não é tacar fogo na floresta. A grama, enfim, a vegetação que cresce depois dessa queimada, ela cresce mais forte. Então, é muito comum os povos originários, antigamente, principalmente os da Austrália, não só usarem isso para agricultura, mas para caça e também para controlar o fogo.
né? Porque com os milhares de anos, né, usando esse tipo de agricultura, eu não sei se estou falando certo o termo, tá? A Austrália entrou, principalmente no interior dela, num processo de desertificação. Então lá fica um clima meio árido. Então, 20% da Austrália nesse interior aí é um deserto. E nesse Outback, há 65 mil anos atrás até hoje, habitam-se os aborígenes, né, que são os povos originários da Austrália, né, da região do Outback. Muita gente acha que são os maoris, que na verdade é um povo originário lá da Polinésia Francesa. É Polinésia Francesa? Ou é só Polinésia? Tô confusa. Mas é um pessoal que também habita ali a região da Nova Zelândia, eles são muito famosos pela haka, né, o All Blacks, aquele time de rugby é bem famoso por dançar a haka. E também a galera millennial, né, da minha geração, ficou muito famosa as tatuagens maoris aí durante um tempo. Eu tenho vários amigos, meu irmão inclusive tem uma raia enorme nas costas, bem, né, nesses traços artísticos dos maoris. Então, só para esclarecer vocês, aborígenes são os povos originários e Outback é a região do interior da Austrália ali. Para os primeiros dias, eu reservei um hostel, que até então tinha boas reviews. Mal sabia eu, pobre de mim, e quando meu gerente foi me buscar no aeroporto e soube onde eu ficaria, ele falou, se prepara, porque lá é trash. Tipo, lá é sinistro. Sim, quando abri a porta do meu quarto, tinha um cara pelado. Levei um susto, esperei do lado de fora pra ele se vestir e então ele pediu desculpas e falou que tava morando lá e que ninguém tinha ficado no quarto por dias. O hostel era o hostel mais nojento que eu já fiquei na minha vida e olha que eu sou rodado de hostel, viu? Mas esse era um terror. Banheiro, cozinha, eu não sei como eu não peguei um bad bug lá. Foi livramento porque o universo já sabia o que me esperava. No desespero pra sair desse lugar o quanto antes, eu comecei a procurar acomodação. Consegui em 3 dias. Tinha reservado uma semana no hostel e nem fiz questão de brigar pelo reembolso, porque eu só queria sair de lá o quanto antes. Daí por diante, o universo só foi me dando sinais de que eu estava no lugar errado, no momento errado e na vida errada. Broome é uma cidade com praias lindas e exóticas, uma mistura de Outback com praia, deserto com praia. Lá eu pude assistir um dos pôres do sol mais lindos da minha vida, sem falar que trintei por lá. Mas tinha algo no meu subconsciente que falava que não era pra eu estar ali. Quando eu andava na rua, aliás, andávamos, eu e minha amiga, todo mundo olhava pra nós. Não era olhar de olhar, era olhar de reparar e às vezes encarar. E não eram pessoas com uma vibe ok, eram pessoas com uma vibe creepy. Eu tinha a impressão que sempre estávamos sendo vigiados. Sempre recebíamos elogios de como éramos bonitos e de beleza exótica. Na cidade eu só via europeus loiros de olhos azuis e chineses, que também estavam lá fazendo os dias de visto, e australianos loiros e aborígenes. Nós latinos, mestiços e bronzeados destoávamos do padrão da cidade. Eu imagino, amigo. Inclusive, os brasileiros são bem cobiçados, lá no bom sentido, tá? Minhas amigas bem morenas, assim, bronzeadas, eram as que conquistavam os corações dos australianos. Né, Luísa? Na minha primeira semana, roubaram minha bicicleta no pequeno shopping da cidade. Era tipo uma galeria. Tranquei com 2 locks, que são cadeados, né? E quebraram os 2 locks. Levaram a minha bike e a da minha amiga. Coitada da minha amiga, ela pagou $300 na bike dela e usufruiu por menos de 2 semanas. Eu tava ok porque eu tinha pagado $70. Amigo, não, né? Nem se você tivesse ganhado essa bike. Como assim? Não vamos normalizar roubo, não. Eu sei que, né, a gente tá aqui pra desmistificar essa coisa da gente romantizar os países na gringa, né? Principalmente a Austrália, não tem tanto brasileiro que vai pra lá pela distância. Mas ainda assim tem muito brasileiro, né? E a gente sabe que, apesar de eu amar e de eu guardar num lugar muito de carinho pelas coisas que eu vivi, eu sei que a Austrália tem muitos problemas. Principalmente relacionado, né, aos povos originários de lá. E, cara, eu tô imaginando Broome, tipo, uma cidade muito, muito, muito minúscula mesmo. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Broome, Austrália, população. Vamos colocar pelo menos de 2024, né? A gente tem 18, quase 19 mil pessoas. É uma cidade muito minúscula, menor que Presidente Venceslau, que foi a cidade que eu morei durante a pandemia, que, meu Deus, já era muito pequena, mas ainda assim tinha 40 mil pessoas. Consigo imaginar todo mundo olhando pra vocês. Vou contar um fun fact que não tem nada a ver, tá? Com esse vídeo, mas tenho tatuagens no meu braço, né? E lá em Presidente Venceslau, tipo, pensa numa cidadezinha bem pequenininha de interior. E as pessoas não são muito tatuadas, né? E lá tem presídios de segurança máxima. E aí, as pessoas achavam que eu era mulher de preso no mercado. As pessoas me olhavam assim, meio assustadas. Depois eu fui descobrir, né, conversando com meus primos, que muito provavelmente era por causa da minha tatuagens que eu tenho, que as pessoas acham que eu sou mulher de preso. Por isso, consigo imaginar a situação deles. Tô amando sua história, Aleph, de verdade. Eu tô, tipo assim, super entretida, apesar de estar com medo, né? Porque cidadezinha pequena,
clima de filme de terror e já começou com roubo, a gente sabe que pelo histórico do canal vai me dar pesadelos à noite. Ainda bem que é de manhã, né? Então tem um longo dia aí pra eu esquecer dessa história. Fomos na polícia e eles encontraram quem havia roubado. Eram adolescentes aborígenes que faziam aquilo por diversão. Sabiam o nome deles e onde moravam só de verem o rosto. Foi aí que comecei a conhecer uma outra Austrália. A cidade era um parque aborígene e todas as comunidades aborígenes que moravam nela antes dos resorts serem construídos continuavam lá, porque a terra era deles. Mas não houve uma vontade de inserir eles na dinâmica da cidade e sim de marginalizar e segregar. A história de colonização da Austrália é bem pesada, assim como a de qualquer outro país que foi colonizado. E os aborígenes pagam o preço até hoje, porque são discriminados e a maioria das famílias são desestruturadas porque não houve um acolhimento e isso, infelizmente, tem refletido na educação das crianças e futuras gerações. Não estava esperando por esse momento consciência social, mas sim, já morei na Austrália, né? Como eu disse, não convivi tanto com aborígenes na região que eu morei. Tinha muito Maori, que como eu disse, é esse povo originário da Polinésia, da Nova Zelândia, e eles também eram muito marginalizados. Eu entrava no metrô, as pessoas que estavam sempre alcoolizadas, as pessoas que estavam sempre arrumando encrenca com a gente, tipo, eu tinha uns 19 anos, e sempre que eu entrava no metrô, uma vez ou outra, assim, se eu mantinha muito contato visual, sempre vinha um Maori conversar comigo, e era sempre num tom meio invasivo, sabe? E eu conseguia perceber, mesmo naquela época, tendo, muita pouca consciência social, eu conseguia perceber que ali era um problema, né? Porque aquelas pessoas que estavam marginalizadas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade, porque, né, apesar da Austrália ser um país rico, tem problemas, eram sempre essas pessoas. Assim como aqui no Brasil a gente tem reflexo aí desde a época da escravidão, a gente tem reflexo desde a época da colonização com os nossos próprios povos originários. No Canadá, gente, quando eu cheguei no Canadá, eles tinham acabado de descobrir uma cova cheia de crianças First Nation, né, que é como eles chamam os povos originários de lá, que tinham sido agora eu tô aprendendo a falar pra não ser desmonetizada. Desvividas. Foram desvividas. E tem protesto até hoje, gente. Lá no Canadá, esse tipo de segregação, esse tipo de descriminalização e de apagamento mesmo aconteceu até os anos 90. Até eu já era nascida. Tipo, mano, é bizarro. E aí você vê isso refletido até hoje, obviamente, né, na sociedade do próprio Canadá. Se você anda lá pela Hastings, que é onde você vê a rua cheia de pessoas que, infelizmente, são dependentes químicas, você vê que a maioria, até dos cartazes com pessoas desaparecidas, são First Nations. São essas pessoas que foram segregadas, descriminalizadas, deixadas às margens da sociedade, colonizadas. Enfim, é um tema complexo, eu nem tenho capacidade para dissertar sobre isso. Eu acho que precisaria de um vídeo inteiro e muito estudo para eu poder falar sobre esse assunto, mas é muito nítido. Em qualquer país mesmo que foi colonizado, inclusive no nosso. Enfim, voltando para onde estávamos, após o incidente com a minha bicicleta, eu fiquei um pouco mais alerta. Na casa que morava, eu amava a vibe da casa, era bem hippie, e o meu flatmate era um espanhol muito gente boa e organizado. Mas o que me chamava atenção era que tínhamos alarmes nas portas, trancas de madeira nas janelas para travar a abertura por fora e câmeras externas espalhadas por todo o quintal. Um amigo Ozzy é como eles chamam os australianos, que fizemos, nos falou para tomarmos cuidado na cidade. Depois do episódio da bike, ele ficou preocupado com a gente, falou que tinha ruas na cidade que não deveríamos entrar e nos fez assistir um filme que foi baseado em uma história real dos anos 90, em que um serial killer matava backpackers na área do Kimberley Park, que era nada mais nada menos que a região onde morávamos. Quê? Vocês moravam numa região famosa por um serial killer australiano? Que tem até filme? Não, sério, que filme é esse? Fiquei curiosa. Filme, serial killer australiano, Broom, Wolf... Gente, eu vi esse filme! Esse filme não é tão antigo. Nossa, esse filme é muito antigo. É de 2006. É que eu fui pra Austrália em 2009. Eu assisti esse filme, inclusive, lá na Austrália. Eu não lembrava que era de um serial killer de lá. Gente, é péssimo. É basicamente um cara que persegue mochileiros. É horrível. Chama Viagem ao Inferno em português. Só pra vocês sentirem o clima. Gente, como assim vocês moravam na cidade do Viagem ao Inferno? Eu não sei se eu quero continuar lendo esse relato. Eu não sei se eu tô preparada. Gente, eu tô lendo aqui que esse serial killer, o nome dele é Ivan... enfim, nem vou falar o nome dele. Ele tem um sobrinho que também era. Não vão me falar que vocês encontraram o sobrinho desse cara. Tô em pânico já. Para o meu surto, eu não consegui dormir direito por dias. Não saía da cidade sozinho depois das 18 horas e só saía depois desse horário com algum amigo que tivesse carro. Com razão, né? Vamos combinar? Eu também estaria assim. Na minha terceira semana na cidade, eu morei por 1 mês e 1 semana lá,
Eu já estava fazendo as pazes com a cidade, me preparando mentalmente para morar pelos próximos meses por lá, mas em uma tarde, após o trabalho, resolvi ir ao shopping, onde roubaram minha bicicleta. Nesse meio tempo, já tinha comprado outra. E quando fazia compras, ia sempre no mercado mais próximo de casa, porém não tinha tanta opção igual ao do shopping. Quando saí do shopping, minha bicicleta continuava no mesmo lugar, agradeci. Mas quando tô me preparando para ir embora, vejo uma moça desesperada falando que tinha um adolescente com uma faca andando de patinete elétrico pelo estacionamento e que era para eu tomar cuidado, pois ele causou com ela e com a filha. Jesus! Nessa hora eu falei, ferrou, preciso ir embora dessa cidade, mas preciso terminar os dias de trabalho para renovação do meu visto. Cara, o imigrante não tem um dia de paz, né? Tá vivendo numa cidade que você sabe que teve serial killer, que você sabe que é cenário literalmente de filme de terror, que tem um adolescente correndo no estacionamento, assustando mulheres com filhas, e você não tem tanta liberdade. Claro que ele pode, né? Ele é livre, mas assim, você tem que se submeter a isso por causa de um visto, mano. Cara, eu sinto muito, Aleph. Mais tarde, nessa mesma semana, meu flatmate me avisa que a landlord, tipo o síndico ou o proprietário da casa. Landlord é proprietário da casa, building manager é o síndico. A landlord da casa vai passar alguns dias por lá, mas o quarto dela fica do lado de fora da casa, em frente ao meu banheiro. Sim, uma pausa para esse detalhe, o meu banheiro ficava do lado de fora da casa. Eu, quando tinha que ir à noite, me cagava de medo, de dar de cara com uma aranha, cobra ou serial killer. Eu tô rindo agora, mas já chorei dessa situação. Amigo, eu tô desesperada por você. A cada linha que eu leio desse relato, eu não tava preparada pra isso, sério. Só piora. No final de semana, meu gerente dava carona pra mim e pra minha amiga, porque sempre entrávamos mais cedo nos finais de semana e pra não termos que acordar muito mais cedo, ele sempre oferecia de levar a gente. Todos os dias à noite, eu colocava minha bike pra dentro e pela manhã, se eu não fosse de bike pro trabalho, eu colocava ela pra fora e trancava. E bem visivelmente pra uma das câmeras. Nesse dia, eu senti de deixar ela dentro de casa. Foi tipo minha consciência falando que era melhor deixar lá mesmo, porque não ia ter ninguém em casa pela manhã. Meu amigo me deixou em casa à tarde, e como era de costume, sempre continuávamos conversando muito antes de eu descer e entrar em casa. Beleza. Quando eu entrei, não tinha ninguém em casa, notei que o quarto da landlord estava aberto e todo bagunçado. Como sempre estava fechado e supostamente ela iria vir, pensei que ela tinha chego e que estava arrumando ou só era bagunceira mesmo. Cozinhei meu almoço, tirei um cochilo, bem na paz de Shiva e fui ao mercado antes de escurecer. Quando cheguei em casa, encontro meu flatmate desesperado, virado no giraia, falando que tentaram invadir a casa e que era pra eu ver se não roubaram nada. Eu bem calmo falei, não, pô, foi a landlord que chegou. Ele olhou pra mim indignado com a minha inocência, logo eu, brasileiro, e falou que ela não tinha chego ainda. Ele olhou nas câmeras e a gangue de adolescentes que tocam o terror na cidade tinha tentado invadir a casa pelo quarto da landlord. Pelas imagens das câmeras, deu pra ver eles. Eles avistaram das janelas minha bike, meu iPad, o MacBook do meu flatmate que tava na sala. Fizeram um rombo na parede, tipo um buraco mesmo, pra invadir. Por sorte, eu cheguei em casa e com o barulho do carro eles fugiram. Agora eu lhe pergunto, imagina se eu tivesse ido trabalhar de bike. Eu não chegaria fazendo barulho, porque o portão de casa era de madeira e meio metro de altura, tipo aqueles de roça. Ou se eu tivesse deixado minha bike do lado de fora, eles teriam roubado. Depois desse dia, eu me desesperei. Foi a primeira vez que me senti tão vulnerável e exposto na Austrália. Chorava e rezava pra Deus, Universo, São Jorge e Shiva, pedindo pra eles me tirarem daquele lugar e me protegerem. Mandei 300 e-mails de aplicações de trabalhos para renovação do visto e depois de uma semana consegui um trabalho em uma ilha que fica a 20 minutos de ferry de Perth e contava para a extensão do meu visto. Lá eu vivi uma experiência inesquecível, mesmo lavando louça igual um maluco de tão busy que o restaurante era. Eu amava, porque eu podia fazer snorkel antes do trabalho, fiz vários amigos e me sentia seguro, a ponto de não termos chave de casa. Amigo também não exagera, né? Porque não precisava trancar. Ah, se você tá se perguntando se eu abandonei a minha amiga lá na cidade, não. Ela tava segura, tinha conhecido um australiano e tava namorando ele, e também ela morava dentro de um resort do mesmo grupo que trabalhávamos. Moral da história, a Austrália não é surf, praia e bichos perigosos. Tem muita coisa que é jogada embaixo do tapete e não é divulgado pra não atrapalhar o turismo ou queimar a reputação do país. Então não existe lugar perfeito, perfeito mesmo só o Heaven, nosso lar, para cima, seja qual for sua crença. Vocês já assistiram o nosso lar? Acho que ele é espírita, né? Pela referência. Cara, posso respirar agora? Ah tá, dá licença, né?
Eu passei, olha, eu tô suando, eu passei o final do relato inteiro achando que ia aparecer um serial killer. Graças a Deus vocês estão bem, graças a Deus você encontrou um outro lugar na Austrália. É isso, gente, nenhum país é perfeito, nenhum lugar é perfeito. Ainda bem que não teve roubo, né? Lógico que o susto, todo esse terror psicológico de ter, né, adolescentes com armas, arma branca, mas é arma, andando por aí, né, pela rua. Nossa, eu acho que eu ia ficar apavorada, não sei se eu ia conseguir ficar aí. E é isso, né, nós imigrantes, a gente se submete a cada coisa que a gente só se questiona, né, depois a gente dá risada, depois a gente transforma, né, em entretenimento pra gente tentar trazer pelo menos uma consciência pra quem tá indo pra lá. E cara, eu honestamente, eu não sabia que a Austrália tava dando esse Working Holiday Visa. Era o meu sonho na época que eu morei lá. Naquela época a gente só podia ir como estudante, né? Nós brasileiros latinos num geral. Então você tinha que pagar college, que é caro, e os europeus podiam ir com esse tal de Working Holiday Visa, onde você pode só trabalhar, né, gente? Porque, querendo ou não, quando você vai estudando, é muito difícil que você já vá com uma grana pronta pra você só gastar dinheiro. Você tem que estudar e trabalhar, muito provavelmente. E aí, nesse estudo e trabalho, normalmente os estudos que dão, né, visto pra você estender são estudos de tipo um nível um pouco mais superior. Você tem que se dedicar mais. Toda essa dedicação não sobra muito tempo pra você aproveitar o país. Então, primeiro, nesse relato eu fiquei muito feliz com essa notícia, né? Mas, porém, todavia, entretanto, fiquei um pouco preocupada com essa questão de que as pessoas têm que ir para lugares tão remotos. É bom por um lado, porque a gente consegue conhecer melhor o país que a gente está vivendo o intercâmbio, né? Mesmo que seja por um período pequeno de tempo, mas a gente está sujeito a viver esse tipo de situação, né, gente? Não quero também deixar essa imagem dos aborígenes como se fosse ruim, né? Ai, nossa, falou de aborígene, agora a gente vai associar, né? As pessoas que estão assistindo esse vídeo vão associar os aborígenes a pessoas marginalizadas cujos adolescentes não têm educação e invadem casa das pessoas. Não, por favor, não generalizem. Inclusive, tem um filme... Cadê? Eu coloquei aqui o nome do filme. Rabbit Proof Fence. Não sei o nome em português desse filme, mas é um filme que retrata bem a realidade dos aborígenes lá na Austrália. É um filme bem emocional e é importante eu deixar essa referência aqui, porque é isso. Não quero deixar também a imagem das pessoas que já são marginalizadas, né, que já sofrem tanto com problemas estruturais, né, que vem aí de tempos, que elas fiquem com a imagem manchada, né, porque a gente sabe que isso é um problema estrutural, não necessariamente dessas famílias, dos aborígenes, ou dos maoris, ou dos povos originários, dos First Nations, num geral, no mundo. E, cara, eu não tava esperando que eu ia me estender tanto nesse relato aqui. Eu ia pegar um segundo relato, mas eu tô olhando aqui, ó, e eu já extrapolei o tempo. Talvez na edição não extrapole tanto, mas não vai dar pra ler um segundo relato aqui. Gente, eu quero que vocês se despeçam desse cenário que tá em volta de mim, porque muito provavelmente nem sei aonde que eu vou conseguir gravar quando eu estiver lá no Canadá, mas não vai ser aqui. A parte boa é que eu não deixei vocês sem vídeo, não fiquei traumatizada, porque não teve serial killer no final desse relato. E é isso, cara, ser viajante não é fácil, Perrengues na Gringa tem esse intuito de desmistificar e desromantizar essa imagem que a gente tem do exterior, mas também não generalizando, né? Eu ainda continuo amando a Austrália, eu ainda continuo com muita vontade de conhecer, né? No caso, eu já conheço, mas assim, outras regiões, tipo, eu nunca fui pra Western Austrália. Eu tenho uma região em específico que chama Margaret River. Meu sonho é ir pra esse lugar. Cara, eu acho que é porque eu tenho um amigo que me mandou fotos de, tipo, cangurus gigantescos vivendo, tipo, no wild, assim, na natureza selvagem lá nesse lugar. Então, é inclusive aí um tema pra eu tentar convencer o Leonardo, porque ele já morou na Austrália também. Quem sabe a gente não faz uma viagem de motorhome pra lá? Amor, se você estiver assistindo esse vídeo, o que você acha dessa ideia? Enfim. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse relato. Eu fiquei muito chocada. Se vocês tiverem histórias parecidas de perrengues com stalkers, com invasões e tudo mais, comentem aqui embaixo, compartilha com a gente. Se você tiver uma história aí bem detalhada, que nem foi a do Aleph, manda nesse e-mail pra gente ler aqui no Perrengues da Gringa. E é isso. Não esqueçam de se inscrever, deixar um like no canal, mandar esse vídeo pro seu amigo que mora na Austrália e tá pensando em fazer aí um turismo por Broome, pra ele ficar bem ligado. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima.